Pessoal, eu quero mostrar agora para vocês como funciona a inteligência artificial da plataforma A Bíblia Comentada. Você vem aqui, abre a caixa de diálogo e digita a sua pergunta. Eu quero, por exemplo, que ela me conte uma parábola bíblica sobre o perdão. Então você percebe aqui que ela já me deu a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Qual era o nome dos filhos de Jacó? Vamos lá? Ela me deu todos os nomes aqui, olha. O nome dos filhos de Jacó eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulun, José e Benjamim. Contou direitinho. Mais uma perguntinha. Vamos agora saber quem foi chamado de discípulo amado. E ela falou bem aqui, olha. O discípulo amado referido na Bíblia é João, um dos 12 discípulos de Jesus. Esta plataforma está disponível para todos os nossos alunos. Então, clique no link, se inscreva e aproveite. Os quadros da paixão de Jesus é aquele Jesus bonitinho, crucificado ali e tal, um sanguinho aqui, outro ali e tal, mas não foi assim. Olha, por exemplo, essa situação que eu vou descrever que a gente descobre pela arqueologia. Descobrimos como eram os banheiros romanos da época. Inclusive, tem restos de banheiros desse em Roma, em Éfeso, em Cesareia Marítima, em Atenas. E o banheiro era assim. Era uma pedra, geralmente de mármore, sentada. Uma pedra para você sentar, vários buracos. Então o sujeito ia fazer o download ali. Um do lado do outro. Um do lado do outro, ali batendo papo. E aí, meu amigo, beleza e tal. Faz parte do... Faz parte do... né? Já aproveita para fazer reunião, né? Acabou, Faz reunião. faz outro banheiro. Faziam. E faziam. Mas imagina se a moda pega nas empresas agora. Vamos voltando. Exatamente. Imagina um vaso sentado do outro. Ei, padrão, tu já pois é e tal, aquele aumento e tal. E ali sentado um do lado do outro. E era nesse lugar que tramavam muitas alianças políticas. Tem até uma cena de um filme, agora eu tô falando já da Idade Média, quando o Rodrigo de Borgia estava sendo papa, né? Tinha um papa ali que ele terminou de se limpar lá e virou pro outro e falou assim, lindinho, que era um cardeal que queria ser papa e bate assim, com a mão suja, né? Então, assim que as pessoas sentavam. E como é que elas se limpavam? Ela havia uma esponja do mar, tipo Bob Esponja. E nessa esponja você fixava um caniço. Aí tinha uma água que passava no seu pé assim, você embebia aquela esponja na água ali, se limpava, depois você pegava aquela esponja e botava numa bacia cheia de vinagre para dedetizar, para esterilizar, para esterilizar. Já havia uma ideia de esterilização na época. Já sabiam que não dava muito certo ficar trocando. Eu sei que Louis Pasteur que vai fazer todo o processo mas ali já tinha uma ideia de esterilizar a coisa. Então, lembra isso? Conversando aqui, havia música no cômodo seguinte, os banheiros romanos, tinha música, porque se o camarada soltasse pum ali alto, a música abafava e o outro ficava acendendo incenso. Como é que era a música? Os caras ligavam o JBL ali? O JBL na época, exatamente, ficava ali e tal, ficava tocando mesmo. Alguém com uma... Não era um violino na época, mas um instrumento parecido com um violino. Nossa, caramba, literalmente ser músico na época às vezes era uma merda, né? E o outro ficava acendendo... Eram escravos. E o outro ficava acendendo o incenso por causa do mau cheiro. E ali dentro os camaradas ficavam horas ali fazendo download e fazendo trama política. Era ali que o pessoal tramava as coisas ali. Bom, tá certo. Já aprendemos isso. Se limpava com a esponja do mar, colocava lá no vinagre. Agora que eu sei isso da arqueologia, eu vou colocar uma passagem da Bíblia dentro do contexto. Lembra que eu falei a arqueologia me dá o contexto? Eu tiro a história do quadro e a coloco no contexto. Aí quando eu vou ao Evangelho de João, aqui quando fala da morte de Jesus, o Evangelho de João descreve assim, olha. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo,
aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Sem esse contexto arqueológico, eu ficava me perguntando assim, por que tinha vinagre no pé da cruz? Uhum. A ideia que a gente tem vinagre é vinagre para colocar em vinagrete, para colocar em salada. Exato. O que vinagre está fazendo ali? Por que a pessoa ia colocar vinagre na boca de Jesus? Dentro agora desse cenário, eu pego esse versículo, ele tem uma outra dimensão. Sim. O soldado romano provavelmente tomado de piedade por Jesus. Por que eu falo piedade? Porque um dos soldados reconheceu, esse homem é justo. Quando Jesus morre, diz que um dos soldados falou, ele é justo. Provavelmente esse soldado que reconheceu que Jesus era justo, quando Jesus falou, tenho sede, ele não podia dar água para Jesus. Porque os chefes iam acabar com ele. Ele pegou da vala, né? Aí ele pegou da vala com o vinagre e levou porque ele é um homem de guerra, soldado. Soldado, você sabe, ele é treinado para sobreviver. E ele sabe que muitas vezes na guerra, aquele vinagre, que na verdade é o vinho altamente estragado, ele serve de morfina. Que você suporta um pouco mais a dor. E desmaia. Então ele levou aquela morfina a Jesus até para poder... E para os outros ia parecer que ele estava humilhando a Cristo, que ele estava usando o papel higiênico sujo, para fazer uma paráfrase com hoje, para limpar a boca de Jesus. É como se fosse o papel higiênico do banheiro para limpar a sua boca. Foi o que eu pensei à primeira vista. Assim, exatamente. Ele, para os outros, pareceu que ele estava humilhando, mas talvez ele queria apenas ajudar Jesus. Jesus não aceitou beber, ele só experimentou assim, não tomou, diz o outro evangelista. Vocês viram como é que o verso tem outro sabor, outro contexto, outra força de humilhação e misericórdia. Então, essa contextualização que a arqueologia apresenta, ela me ajuda a encontrar o significado de expressões idiomáticas, usos e costumes, passagens que de outra forma as pessoas não entenderiam. Então, esses dois papéis são muito importantes. Confirma histórias da Bíblia, coloca a Bíblia dentro de um contexto. E a gente consegue buscar a linha documental disso, por exemplo, dos testamentos. Sim, vocês perguntaram dos artefatos, isso, né? Os artefatos. Eu vou começar dos livros para passar. Vamos falar dos artefatos rápidos e vou terminar com o livro. Pode ser outro artefato. Eu começo com os artefatos. Eu não tenho um artefato arqueológico para comprovar cada versículo da Bíblia. O cara que vende um pedaço, né, da cruz, não tem umas coisas... Não. Isso tem um período que a gente chama de proto-arqueologia, e alguns nem gostam de chamar de proto-arqueologia, porque nem proto que é o período das relíquias sagradas da Idade Média. Porque começou com Helena, a mãe de Constantino, que ia para Jerusalém, era muito piedosa e começou a trazer pedaços da cruz de Cristo e outras relíquias sagradas. Você montava uma casa. Montaram casas. Por exemplo, Frederico Sábio, príncipe da Prússia, que era o preletor, amigo de Lutero, ele tinha uma coleção com milhares de artefatos. E ele cobrava ingresso para o pessoal visitar o museu itinerante dele, e com a promessa que, se você comprar um ingresso e visitar a minha coleção, só de contemplar as relíquias sagradas, você vai ter sua pena reduzida no purgatório. Sabe? Então, pessoal, eu tô com medo de ir pro purgatório, já reduz aqui, né? Sim, a mercantilização religiosa ali dos... E lá tinha tudo, tinha dente de apóstolo, cabelo de não sei quem fuligem da fornalha ardente, gota do leite do seio de Maria, pena do Espírito Santo. Não, isso tudo tá documentado. Pena da pomba do Espírito Santo. E o Lutero, quando ele viu isso, ele ficou tão revoltado que ele escreve assim, há tantos pedaços de cruz... há tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha a gente pode localizar 18 dos 12 apóstolos. Né? Quer dizer, então parece que Jesus morreu não numa cruz, mas numa floresta inteira. Né? Então tem esses mitos. Agora, saindo desses artefatos que são completamente pueris e lendários, né? Relíquias sagradas, indo para a realidade. Nós não temos uma prova arqueológica para cada página da Bíblia, mas lembra, eu estou trabalhando com amostragem, porque isso não tem de nenhum outro livro da história. O que a gente faz com a confirmação histórica da Bíblia é semelhante ao estatístico que fala com você assim,
A tendência hoje é que o candidato fulano de tal vai ganhar porque as prévias da eleição deram que tantos por cento da população votam nele. Quando vocês fazem por amostragem, pesquisa, né? Você vai abrir uma empresa, vamos falar aqui da área de vocês. Quem é uma pessoa inteligente, ele não vai abrindo a empresa a esmo, ele faz primeiro um survey para ver o seguinte, olha, se eu abrir uma fábrica de sorvetes aqui, qual a chance? Aí o pessoal faz uma pesquisa de opinião pública. Às vezes eu acho muito legal isso. Ele faz a marca, né? Pega a marca qualquer aqui. Eu não vou fazer o merchan aqui, mas. Não, pode. Aqui, pode? A A9 aqui. A 9 aqui. Ele pega a marca e coloca. O que você acha que é isso aqui e tal? Ele não tem ele não perguntou todo mundo que mora em São Paulo, mas pela fatia que ele perguntou, ele pode falar assim: tantos por cento dos paulistas acham que isso aqui, tantos por cento. A mesma coisa na Bíblia. Pelo pouco que eu faço, eu entendo o montante. E aí nós já encontramos, por exemplo, vou dar exemplos de personagens, depois vou dar exemplos de episódios, de locais e vou falar dos livros bíblicos. Personagens que a Bíblia fala e que nós já comprovamos pela arqueologia. Pôncio Pilatos, Herodes, Davi, Nabucodonosor, Jesus de Nazaré, Balaão, Tiago, João Batista, os 3 companheiros de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Já comprovamos o rei Jeú. Estou dando apenas alguns aqui que estou puxando de memória. São todos personagens da Bíblia, tem mais de 100 que a gente já comprovou que eles existiram.